Vou desligar o olhinho dele e vamos para o próximo. Então, imagine que eu quero fazer uma placa de pare. O que a gente precisa fazer uma placa de pare? A gente precisa do Color Overlay para pôr uma cor. Vou deixar a cor aqui avermelhado. Preciso de um contorno, então vou vir aqui em Stroke. Vou aumentar o tamanho do contorno. E o contorno eu acho que é cinza, né? Da placa de pare. Ou é branco, não lembro. Eu vou deixar branco. Só que daí se eu deixar branco ele some. Se ele vai sumir eu vou ter que aplicar um bevel para que a gente consiga perceber ele de volta. No caso do bevel eu quero dessa vez linear. Vou colocar que eu quero interno. E que mesmo a parte clara eu quero um pouco escura. Eu vou colocar aqui um cinza. E vou colocar em Multiply. E a diferença só é que a parte de cima vai ser menos escura do que a de baixo. Que vai ser bem escura. Ok. Eu também poderia usar aqui o Stroke Emboss. Esse Stroke Emboss ele vai funcionar mais em cima do stroke, do contorno que a gente tem. A gente consegue ver ali como ele pega bem o contorno. Tá vendo? Mas tanto faz aqui qual que eu vou usar. Acho que os dois eram uma aparência bem parecida. E acho que é isso, né? Ele já está com uma cara de placa. Deixa eu vir em texturizar e ver se alguma textura aqui vai me ajudar a dar mais sensação de uma placa. Eu acho que nenhuma delas vai. Eu acho muito ruim essas texturas. O que eu queria dar é tipo um acabamento, como se estivesse meio quebrado, meio texturizado. Mas eu acho que por aqui não dá. Daí tem que usar alguma outra sobreposição e tal. Bom, acho que para essa imagem seria isso. Não tem muito mais o que brincar. Então, como é que funciona o stroke? Você tem o tamanho do stroke. Você tem a posição, se ele é fora, se ele é dentro ou se é no centro. Você tem o modo de mistura, transparência, opção de ligar overprint. E daí você tem a mistura de cor. Pode usar gradiente, que a gente já aprendeu a usar gradientes antes. Funciona igualzinho quando você cria uma outra gradiente, tá? Aqui você escolhe como você quer construir a cor. Se você quer escolher uma cor padrão, quem não lembra como criar gradiente, tem ali no curso uma aula só sobre gradientes. E aqui pattern aplica uma textura, que ficou legal essa textura. Vou deixar a textura ali na minha placa de pare. Deixar em 100% para ter a qualidade melhor possível. Tá, essa é a placa de pare. Na sequência, para o copyright, o que eu tinha pensado é mostrar rapidamente aquela ideia do relevo. Mas, como a gente já viu, eu vou mostrar bem rapidamente e vou explorar outra técnica para ele. Vou dar um duplo clique. Primeira coisa, se quiser criar um relevo, tipo uma marca d'água, você vai em Emboss, aplica o emboss que você quer, vai no modo de mistura e tira o fio. Daí você tem uma marca d'água. Aí você controla a sua marca d'água como você quiser, usando aqui o Emboss. Então eu posso fazer aqui, ele só é a marca d'água, ele vai ficar translúcido, ele está transparente, e o que eu colocar aparece através dele. Se eu quiser colorizar, eu até posso vir em Color Overlay, mas colocar uma transparência baixa, e ele fica translúcido. Deixa eu colocar um fundo para vocês perceberem. Ó, vocês conseguem ver como ele está translúcido? Bom, deixa eu deletar esse fundo feio e voltar lá nas opções de camada. Bom, imagine que você quisesse fazer um letreiro neon. Você quer fazer um letreiro neon. Que opções você tem? Eu vou só voltar aqui no Blend Options. E ó, a primeira coisa que eu faria seria tirar o fio. Poderia até usar fio, tá? Mas eu vou fazer um letreiro sem preenchimento. Na sequência eu tenho Inner Glow, que seria o brilho interno, e Outer Glow. No Inner Glow você escolhe uma cor de brilho. Eu vou fazer como se o brilho interno fosse um magenta. Tenho aqui a aplicação desse brilho interno, vou deixar normal. Daí eu tenho se eu quero ruído nesse brilho ou não. E se eu quero que ele seja uma gradiente ou quero que ele seja sólido. Na sequência você tem aqui o Choke, que é para deixar ele mais forte. E o Size, que é o tamanho. Então posso ajustar aqui o Size e o Choke. Depois eu tenho como que esse brilho vai interagir com a imagem, se é linear, ou se ele tipo sobe, aumenta e diminui, ou começa já claro, escurece e volta, e assim por diante. São vários acabamentos que esse glow poderia ter. Acho que esse aqui ficou mais legal. Ok, isso é o Inner Glow. Se eu usar Outer Glow, é a mesma coisa, igualzinho, só que vai estar projetado para fora. Eu vou escolher ali uma cor bem próxima. Vou mudar o Blend Mode para normal de volta. Daí eu tenho ali ó, o Size do brilho externo. Aqui o Range. Jitter, ele cria um ruído em volta. Aqui o tamanho. Spread. Técnica. Que seria tipo se o acabamento é um pouco mais suave, ele é mais preciso. E acho que é isso.
Bem louco, né? Eu vou deixar aqui reto e aumentar um pouco mais o size, mas diminuir a opacidade. Seria como se fosse um brilho saindo de dentro dessa lâmpada. Vou dar um OK. E a gente criou agora um efeito meio letreiro neon. Vamos para o próximo. Vou dar um duplo clique. Deixa eu só centralizar ele melhor. Deixa eu dar um ESC. Centralizar aqui ele melhor. Dar um duplo clique. Vamos ver o que faltou a gente usar. A gente já usou os bevels. Depois a gente já usou o stroke. Inner shadow seria uma sombra interna. Eu vou tirar aqui o fio. E ó, ele cria uma sombra com as mesmas opções da sombra. Ó, transparência da sombra. Direção que a luz vem. Distância. Choke, que seria para deixar mais ou menos duro. E o size. Aqui para aplicar um pouco de ruído se fosse o caso. Basicamente o que isso daqui faz então é criar uma sombra, só que a diferença é que a sombra é dentro do objeto, dando uma sensação que é um recorte num papel. Tá vendo que parece como se o papel tivesse recortado? E eu tenho uma sombra projetada dentro dele. Eu acho bem legal, mas é para essa finalidade. Eu vou desligar ele para mostrar as próximas opções. Vou voltar o fio para o lugar. Vou vir em Color Overlay e colocar ali cinza, com opacidade alta. Vou vir em Bevel e vou aplicar aqui um pouco de profundidade, um pouco maior esse Bevel, para a chave ter um pouco mais de volume. Vou mudar um pouco a direção da luz. Vou testar aqui o Soft. Nesse eu acho que fica legal o Soft, parece que ele tem daí mais uns chanfrinhos, uns acabamentos. E daí o que eu quero mostrar aqui é o Setting. O Satin, ele aplica uma luz interna dentro do objeto, tá vendo? Para te ajudar a criar meio que um volume, um acabamento dentro da luz. Você tem aqui a opacidade, aqui você tem a combinação de cor, eu vou colocar, por exemplo, screen e branco. E daí, em vez de ele fazer uma sombra, ele vai fazer um brilho. Você consegue ver que ele fica mais brilhoso. Aqui você tem a distância e o tamanho. Seria basicamente como se fossem duas sombras do objeto projetadas uma na outra e um modo de mistura para combinar elas. Então, quando você escolhe a distância, é a distância entre elas. E o size aqui faz meio que uma suavidade entre eles, que é importante para não perceber que é duas sombras, para parecer mais um brilho. Eu acho que é isso. Aqui em contorno você pode brincar com o contorno do acabamento que ele gera. Daí ele fica meio cáustico, tá vendo que parece mais agora um acabamento de água? Ó, se você mexer demais ele vai ficar parecendo mais água. Então teria que ser um pouco mais suave para parecer mais metálico. Então eu vou tirar alguns pontinhos aqui. Acho que assim ficou legal, tá com uma aparência bem metálica. E eu poderia pôr um Drop Shadow se fosse o caso. Colocar aqui uma sombrinha. Diminuir um pouco aqui a transparência. E aí eu vou chamar aqui de Metal 2. Novo estilo. Metal 2. Se eu quiser eu posso incluir na minha livraria, como eu já disse. Se eu der um OK e um OK, é para ele salvar junto na livraria. Então, ó, Layer Styles, ele salvou um estilo de layer. A vantagem é que se eu em outros softwares... em outros computadores, eu logar com o mesmo login, que é o meu login, eu acesso mesmo a janela de livraria. E para quem trabalha em empresa, e na empresa está todo mundo usando o login compartilhado de empresa, o cara contratou o login para empresas, todos se dividem mesmo na livraria. Então o que um salvar ali de temas de cor, de efeitos de camadas e assim por diante, outras pessoas podem usar. É excelente para espaço colaborativo. Bom, vamos testar aqui no texto se sobrou alguma outra opção. Vou dar um duplo clique. A gente já testou o Bevel, seria para os contornos. Aqui é para intensificar o contorno do Bevel. E aqui é para aplicar uma textura das texturas feias que vem no Photoshop. Mas você pode criar de vocês. Contorno é o contorno em volta, que pode ser aplicado tanto sólido como gradiente e textura. Na sequência você tem o Inner Shadow, sombra interna, e brilho interno. Setting também é para criar um tipo de brilho, no qual ele projeta duas vezes a imagem uma sobre a outra e você brinca com o acabamento. Se você deixar em screen branco, ele é brilho. Se você deixar em multiply preto, que é o padrão, ele é uma sombra. Mas é para brincar com um sombreado, um brilho dentro da tua imagem. Color Overlay deixa você inserir uma cor. Gradiente deixa você inserir uma gradiente, um ramp, um degradê. Eu estou com 2 porque eu apliquei 2 vezes. Não sei se vocês lembram em outra aula. Em outro exemplo eu estava aplicando 2 vezes. Pattern Overlay, esse eu não tinha mostrado. Eu posso desligar o Stroke. Ele deixa você aplicar um pattern, uma textura de pattern dentro do teu objeto. Então se eu quisesse ter um pattern eu poderia utilizar aqui. Outer Glow é o brilho externo. E Drop Shadow faz a sombrinha.
Bom, é basicamente isso. Eu acho ele muito útil para fazer simulações e é muito útil na parte de mockup. A gente vai ver depois uns exemplos de mockup, eu vou até separar alguns free para vocês utilizarem, poderem baixar em casa, e daí isso é uma das coisas que eu acho que é útil. Basicamente as coisas que são mais úteis é os filtros de vanishing point, as opções de distorção e os layer style. São as melhores coisas para criar mockups para simular coisas reais. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, a gente se encontra na próxima, até já já!